Então vamos ver como é que se aplica a transformada de Fourier. Tá? Então seria aquele gráfico que eu já mostrei para vocês, né? O wave flow, o ondulado. Você tem aqui a frequência de passagens das ondas, que seria esse primeiro pico. Isso aqui é a transformada de Fourier, né? Primeiro pico. E aqui esse segundo pico, aqui um pouco entre 1 Hz, um pouquinho acima de 1 Hz, é a modulação em amplitude aqui dessa... Seria um envelope aqui. Eu estou tentando traçar um... Seria isso, né? Modulação desse envelope aqui, ó. Vou pegar aqui um ponteirinho. Ó, seria isso aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando aí. Tá? Então, essa frequência de modulação desse envelope, que é pouco regular aqui, tá? Esse sinal vermelho é que está associado com essas frequências baixas aqui. Mas é bem característico, né? Você vê que existe uma trajetória característica aqui no diagrama de fase, ela enche e desincha por causa dessa modulação de envelope. É possível, eu devia até ter feito isso, é possível aplicar a transformada de Hilbert aqui para poder normalizar esse sinal, sem perder essa frequência de passagem aqui, aí vocês iam ver essa figura praticamente fechada. Tá? Isso é fácil fazer, mas eu já estou meio atrasado, não quero fazer. Tá? É estratificado rugoso. Então você vê a passagem, né? O teu sinal, o seu espectro se transforma em alguma coisa muito parecida com de um sinal, de um ruído branco. Tá? Se fosse branco, isso aqui era constante. Isso aqui é um ruído rosa, né, que a gente fala. Tá? Então, se fosse branco, ele era constante aqui. Como ele vai decaindo, tá? Mas ele tem todas as frequências. Tá? E aí você vê a trajetória do espaço de fase com aquelas quebras características que eu falei para vocês. Então, esse sinal aqui se aproxima muito, do ponto de vista dinâmico, de um sinal aleatório. E aí, outros sinais aqui que eu posso mostrar intermitente, né? Com aquele diagrama de fase. Aqui também, uma certa... o que acontece aqui é o seguinte, esses pistões, eles respiram, né? Quer dizer, tem hora que eles se aproximam uns dos outros, como uma sanfona, um acordeão. Tem hora que eles se aproximam, tem hora que eles se distanciam. Isso aqui faz o diagrama de fase inchar e desinchar, né? Uma modulação em frequência. Tá? Aqui a frequência de passagem dos pistões. Tá? Escoamento a bolhas, também característica de sinal aleatório, com o espectro muito... Olha, quer ver? Deem uma olhada na diferença aqui entre o sinal estratificado, o espectro. Tá? Esse espectro aqui e esse aqui é praticamente o mesmo. Né? Então, do ponto de vista da transformada de Fourier, como é que você espera distinguir esses dois regimes, se é que eles são regimes? Né? O anular é a mesma coisa. O anular tem uma frequência aqui um pouquinho mais característica, que é a passagem de ondas anelares, que a gente fala. Mas o importante são essas quebras aqui que ocorrem, está vendo, no espaço de fase. Tá ok? Então, vamos tirar algumas conclusões aqui dessa história. Tá? Então, olha, a análise espectral, a análise de Fourier, a verdade é que ela é uma ferramenta extremamente poderosa. Tanto que todas as transformadas wavelet, Gabor, que eu vou falar daqui a pouco, você calcula essas transformadas usando a transformada de Fourier, porque fica mais fácil. É aplicado desde 56, eu acho que o primeiro trabalho que usou análise espectral de Huber e Duckler. O problema aqui não era falta de saber que isso podia ser feito, mas falta de máquina para calcular. Né? Antigamente, eu mesmo fiz isso, a gente gravava o sinal numa fita magnética, né? E aí com o filtro passabanda, aquela figurinha do prisma que eu mostrei para vocês, você passava aquela fita várias vezes e media a energia que tinha em cada frequência, cada banda de frequência. Então, para fazer uma transformada de Fourier, você levava uma tarde, por exemplo. Né? Hoje você leva 1/1000º de segundo, sabe? É uma coisa impressionante. Tá? Bom, porém, tem problemas importantes, eu diria até cruciais, na verdade. Né? Você viu aquelas duas transformadas, no bubble, no bolhas e no rugoso, elas são iguais praticamente. Então, ela não teve a capacidade, não teve resolução para separar, para identificar de forma diferente os dois regimes. Como é que eu posso construir aquele meu espaço de fase se ela não separa? Tá? Ou seja, ela tem uma resolução muito pobre, né? Porque alguns regimes diferentes são mapeados em imagens semelhantes. Tá? Mas, de novo, coitado, ele só estava tentando resolver a equação do calor, ele não está preocupado em tudo isso. Né? Mas o que essa conversa diz para nós? Que é o seguinte, olha, eu mostrei aqui, né, aqui eu tenho um problema, né, que é a evolução
eu tenho duas frequências aqui, tá? E essas frequências estão mudando no tempo, tá? Então eu preciso de uma análise conjunta no tempo e na frequência, ou seja, eu preciso entender como é que as cores do meu sinal, as cores que estão dentro do meu sinal, mudam no tempo. É como se for, imagine que a cor da minha camisa estivesse mudando no tempo. Então as cores que estão, né? E é isso que eu preciso. E eu preciso de duas outras coisas, que é, eu tenho aquela minha ideia de fazer aquele espaço de característica, então eu quero uma técnica de agrupamento de dados. Então vamos trilhar esses dois caminhos aqui. Primeiro eu vou falar de análise tempo-frequência. Tá ok? Análise tempo-frequência é um negócio muito simples, muito antigo. Tá? Na verdade é exatamente a ideia de uma partitura musical. O que é uma partitura musical? Você diz, em cada instante do tempo, esse eixo aqui é o tempo, né? Que frequências estão presentes no sinal. Então, nesse ponto aqui eu tenho uma frequência alta, depois uma frequência mais baixa e assim por diante. Tá? Então, uma análise de tempo-frequência seria uma forma matemática de construir isso. Quer dizer, eu vou pegar o meu sinal e vou transformar ele nessa curva aqui e, nos instantes em que ele vai ter picos, né? Nos instantes em que eu tenho aquelas frequências. Se a frequência deixou de existir, ele some. Tá ok? Como eu disse, essa ideia é muito antiga. Na verdade, isso aqui é uma partitura, né, de canto gregoriano. Isso tem mais de 1000 anos. Tá? Então você vê direitinho aqui, né, a letra da música e as notas musicais. É claro que essa representação aqui já está muito evoluída em relação a essa. Mas é a mesma coisa. Na horizontal você tem o tempo e na vertical a frequência. Então o monge lá ele sabia, isso aqui é latim, né, com que frequências, mais ou menos onde colocar a entonação. Tá ok? E de novo, como é que nós vamos construir isso matematicamente? Vamos voltar na mesma ideia de projeção. Né? Eu tinha lá os meus eixos de análise, que, no caso da transformada de Fourier, eu peguei o quê? Peguei um sinal harmônico puro. Tá? Ou seja, uma senoide no eixo complexo e uma cossenoide no eixo real. Então, esse sinal, ele é perfeitamente definido em frequência. A frequência dele é ômega, ponto. Tá? Só que ele não é definido no espaço, não, no tempo. Né? Por quê? Porque um seno vem de menos infinito e vai até mais infinito. Então, a ideia seria o seguinte, legal, vamos trocar esse sinal de análise, esses eixos de análise, por um sinal que tenha uma frequência bem definida e seja bem definida no espaço. Perdão, no espaço não, no tempo. Né? Bem localizado no tempo. Tá? Então a ideia é, vamos usar um sinal harmônico janelado. Esse windowed aqui é um termo quer dizer, multiplique por um sinal janela. Que seria, vamos mostrar a ideia primeiro para vocês. Imagina esse sinal aqui, ele tem uma frequência razoavelmente bem definida e no tempo, aqui eu não desenhei, né, mas aqui e aqui esse sinal verde é zero. Tá? Então eu vou comparando esse sinal com o sinal analisado e a hora que tiver uma coisa parecida com ele lá dentro, ele vai gerar um pico. Tá? Isso aqui, na verdade, vai ser aquela integral. Quando não tem nada parecido com ele, ele fica zero, ou próximo de zero. Essa é a ideia. Que sinal é esse? Tá? Vamos pegar esse sinal aqui. Ó. Eu vou mudar, lá tem no LabVIEW. Acho que está esse aqui. Isso, esse aqui. Então, olha, esse sinal, faltou só... Não. Me perdi completamente aqui. Não. Bom, esse sinal aqui, então, é uma gaussiana, quer dizer, é uma senoide modulada. Aqui, eu consigo, então, mexer na frequência desse sinal, diminuir e aumentar a frequência do sinal, tá vendo? Conforme em cima é o sinal, embaixo é a transformada de Fourier do sinal. Então, se eu quiser analisar diferentes frequências, eu simplesmente vario o ômega. Se eu quiser analisar em diferentes instantes de tempo, eu simplesmente translado o sinal, certo? E aquele parâmetro alfa que apareceu na fórmula, ele simplesmente controla o grau de especialização temporal, né, o grau de localização do sinal. Repara uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, eu vou até ligar o autoscale aqui da transformada de Fourier.
quanto menos localizado no espaço o sinal é, mais bem localizado em frequência o sinal é. Tá? Então, se ele é pouco localizado no tempo, ele é super localizado em frequência. Tanto que a transformada de Fourier de uma senoide pura é um Dirac. Né? E o contrário, quanto mais localizado no tempo ele for, vou até aumentar aqui, ó. Quanto mais localizado no tempo ele for, menos localizado em frequência ele é. Está vendo que o pico aqui da transformada de Fourier, apesar de estar na mesma frequência, ele vai se alargando. Tá? Isso não é por acaso, existe por trás disso um princípio de incerteza, né, chamado de Heisenberg, que é a aplicação do princípio de Heisenberg, que em análise de sinais a gente chama Heisenberg-Gabor. E eu vou falar do Gabor daqui a pouco, e o Gabor trabalhava com Heisenberg, é por isso que essas coisas são assim. Tá? Então está aqui, ó, aquele meu sinal de análise, né, que era uma senoide pura, agora vai ser, na verdade, uma senoide, tá vendo? O I ômega t está aqui, tá? Só que ela está sendo modulada, tá vendo? Ela modulada por um envelope gaussiano, que é essa E a menos um alfa t quadrado aqui, ó, tá vendo? Tá? É que o parâmetro t aqui é o parâmetro de translação. E o parâmetro ômega é o parâmetro de análise em frequência, a frequência da análise. E aí a gente define uma transformada, que vamos chamar de transformada de Gabor, que é um X, chapéu de toureiro aí, né? Tá? Que depende de t e ômega. Ou seja, esse t significa, tá, num determinado instante, que frequências estão presentes no sinal. Tá? Isso daqui é transformada de Gabor, que é um caso especial da transformada de Fourier a curto termo. A diferença é só, em vez de usar uma janela gaussiana, usa uma janela qualquer, Hamming, retangular, o que for. Tá? Isso aqui é extremamente poderoso. Tá? Tá aqui a definição, então, matemática do negócio. E o Gabor, na verdade, ele é ganhador do Nobel. Né? Só que ele é ganhador do prêmio Nobel pela invenção do holograma, na verdade. E é até interessante, eu não tenho tempo de contar, mas o que ele fez em análise de sinais é extremamente rico em termos de ideias, principalmente porque fazia parte do esforço de guerra, e não funcionou de forma nenhuma. Né? Depois é com as wavelets que todas as ideias do Gabor, puderam ser realizadas. Né? E tem toda uma história extremamente interessante, inclusive para aplicação em escoamentos multifásicos. Eu simplesmente não tenho tempo de contar. Mas olha, a transformada de Gabor é extremamente poderosa para identificação. É como se fosse um microscópio mesmo. Isso aqui, olha, essa tela aqui é uma prova que uma vez eu passei eu dou aula de análise de sinais, e eu dei isso como prova. Quer dizer, eu dei esse sinal para os alunos e falei, olha, decomponham, quer dizer, encontrem as estruturas coerentes desse sinal. Se você olhar a transformada de Fourier do sinal, você vai ver um pico aqui, vai ver outro aqui, tá? Mas só. Agora, repara que esse pico aqui, na verdade, isso aqui, essa imagem aqui, é como se fosse a partitura musical, né? Então, esse pico aqui é um seno que está permanentemente presente no sinal. E aqui eu tenho um sinal cuja frequência vai aumentando linearmente e uma outra componente cuja frequência vai diminuindo linearmente. Tá? E o verde aqui, na verdade, é ruído, como se fosse, né? Se você ouvir, já vou tocar uns sons para vocês, é como se fosse um canavial pegando fogo, esse tipo de ruído, que é o ruído branco. Tá? Isso aqui também da prova, tá vendo que aqui agora não dá para ver nada nem no tempo e nem na frequência. Tá? E, no entanto, ele tinha um trecho de sinal de chip, né, que é esse sinal que vai aumentando a frequência. Então, eu quero mostrar para vocês como é que... Peço o microfone aqui um pouquinho. Quero mostrar para vocês, a gente precisa entender bem como é que funciona isso aqui. Então, aqui eu fiz o seguinte, eu peguei o teclado, esse é um piccolo, tá? A escala, né?